Meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou apresentar 7 motivos para você realizar leituras. É isso? 7 motivos para que você leia livros. Eu pensei nesse vídeo porque algumas pessoas simplesmente não leem ou não entendem por que é tão importante ler, ou porque eu acho que é especial ler, porque ninguém é obrigado a nada, mas como esse canal, um dos assuntos principais é a literatura, eu pensei em tentar convencê-los ou mostrar alguns aspectos que eu acredito que possam ajudar você a querer ler, porque são coisas que, ao meu ver, são engrandecedoras, podem nos ajudar em contextos como os que a gente está vivendo. Aqui eu vou falar principalmente de leitura no geral, não só de ficção ou não ficção, mas para começar aí as dicas, eu pensei propriamente na ficção, porque é uma oportunidade de a gente não pensar na nossa vida, no nosso contexto, nas nossas situações que nos cercam e entrarmos em contato aí com outras personagens, outros contextos, muitas vezes outros mundos que são diferentes dos nossos. Em tempos de pandemia, em que tá tudo muito doido, às vezes é bom ler uma história que não seja essa que a gente tá vivendo, né? Até pra gente poder ter menos ansiedade, se desligar um pouco, sabe? Não ficar toda hora pensando no que tá acontecendo. E o segundo é leitura para entretenimento, porque apesar de muitas vezes a gente ler por dever, como por exemplo na escola ou para algum trabalho, ou mesmo por criar uma rotina como leitor, a gente não pode esquecer que a leitura tem que ser prazerosa. Então, assim, se você não tá gostando do livro, troca, lê outro, sabe? Existe um livro aí no mundo que você vai gostar, pode ter certeza. Só você, às vezes, só não encontrou ele ainda. Então, acho que conteúdos como esse aqui no YouTube, canais literários, perfis literários indicam livros que a gente pode ir tentando até você encontrar um que pode ser que desperte aí o seu lado leitor. Mas nunca se esquecendo que é um momento de entretenimento. Então, assim como a gente assiste série, assiste filme ou pratica algum hobby, a leitura também é um momento que dá prazer. Então, esse é o nosso segundo motivo para se tornar um leitor. O terceiro motivo é pela sensação de estar controlando algo. Não que nós controlemos as narrativas que a gente lê, mas o fato de eu escolher ler alguma coisa, então eu vou ler esse livro essa semana, é algo que eu escolhi e é palpável e assim, nada... Obviamente, existem coisas que podem impedir disso acontecer, mas a priori, nada vai me impedir de realizar isso. Então, é diferente do contexto que a gente tá vivendo, em que eu não posso planejar o meu próximo mês ou mesmo a minha próxima semana. Não sei como vai ser, eu não sei nem se eu vou estar viva, se eu vou estar saudável, se eu vou poder sair, se eu não vou poder sair. Tá muito difícil da gente se programar para as coisas, né? E isso passa uma sensação de muita ansiedade. Então, a leitura, eu planejei, eu vou terminar de ler esse livro. Eu tô controlando alguma coisa. Então, das poucas coisas que eu acho que a gente consegue controlar, e nem isso às vezes, porque às vezes a gente acorda não muito bem e não consegue ler, ou não consegue se concentrar, mas se a gente estabelecer aí prazos gentis e generosos com a gente, é possível. É terceiro agora? O quarto? Eu não lembro mais o número que tá, mas o próximo motivo é criar empatia. Como eu estava dizendo em textos de literatura, acredito que em não ficção também, mas eu vejo isso mais na ficção. Quando a gente se coloca em contato com outras realidades, outros contextos, outras personagens, outras pessoas que estão ali nessas histórias, a gente ocupa um pouco esse lugar do outro. Então, como eu já disse em outro vídeo, eu nunca vou experimentar algumas vivências, eu nunca vou conseguir voltar no tempo ou mesmo no presente. Ô, Duda, então, mamãe, eu tava sendo massacrado pelo meu irmão, mas eu tô bem. Meu pai me salvou. Oi, filho. Olha lá o safado entrando. Tchau, galera. Então, a gente consegue criar, na verdade não criar, mas desenvolver empatia, que é se colocar no lugar do outro, pensar como eu agiria se eu estivesse vivendo aquela situação, eu gostaria de ser tratado assim, eu não gostaria de ser tratado assim. Eu acho que nunca é demais a gente exercitar essa capacidade
de sermos empáticos. Então a literatura é uma ótima forma de fazer isso. Outro motivo é a sensação de ter terminado algo. Quando a gente termina de ler um livro, é muito bom. Assim, óbvio, eu sempre, quando a história é muito boa, eu fico muito triste que eu acabei, eu não vou mais conviver com aqueles personagens. E eu já comuniquei aqui no canal várias vezes essa sensação que eu tenho de economizar, às vezes, um livro pra ele durar um pouco mais. Mas é bom você pensar, nossa, eu já li um livro, eu já li 2 livros, sabe? É difícil até de falar sobre isso, mas eu acho que vocês vão entender. Quando a gente finaliza alguma atividade que a gente planejou fazer, é bom, dá uma sensação de dever cumprido, sabe? Então, sei lá, acho que estabelecer, vou ler 3 livros nesse mês, ou vou ler 1 livro esse mês, ou vou ler 2 livros do ano, não sei, ou qual for a sua meta. Se você conseguir concretizar, vai ser muito boa a sensação. A próxima é ampliação de vocabulário. É uma coisa que muita gente me pergunta: como escrever melhor, como falar melhor, como adquirir mais vocabulário. Isso não é um dever, quero deixar bem claro aqui. Todos nós nos comunicamos, o importante é a gente deixar clara a mensagem e que o outro entenda. Então, se você usa mais recursos de vocabulário ou não, o que importa é que a sua mensagem seja entendida. Mas pensando em contextos acadêmicos, escolares, ou mesmo enquanto autor de texto, uma pessoa que produz textos, às vezes dominar mais o vocabulário pode te ajudar a dizer mais coisas. Então, isso assim, pra mim é fundamental a leitura, porque não tem como você aprender mais palavras só de ouvir, assim, óbvio, você pode ficar ouvindo vários podcasts e talvez isso dê certo, mas eu não experimentei pra ver se funciona. Mas a leitura eu sei que funciona, porque às vezes você tá lendo e sem saber, você já aprendeu aquela palavra e aí em algum momento você vai usar, ou se você ouvir alguém falando, você já vai saber o que significa, porque você já entrou em contato com ela no livro antes. Então é uma coisa bem legal. Não dever, mas bem legal. E aí, se você aí que não é leitor e tá se pensando, tá, tudo bem, achei isso tudo legal, mas eu não sei por onde começar, uma dica que eu acho interessante, que eu até tava conversando aqui com meu marido, @meu marido, ele é uma pessoa que também não costumava ler muito, mas ele tem, graças a Deus, estabelecido uma rotina de leitor agora, né? E tá super animado, fica muito animado procurando livros pra ler e de fato tá gostando disso. E eu percebo que como que a gente construiu isso, como a gente chegou nesses livros. Ele, por exemplo, ele gosta muito de tecnologia, então, vamos ver as personalidades desse universo que ele admira. Então, por exemplo, tem o Bill Gates. O Bill Gates recomenda um livro, então ele fica com vontade de ler, por mais que esse ler não seja algo que antes ele fizesse, mas é o Bill Gates, ele tem aí muitas coisas em comum, ele gosta, ele aspira a ser um dia alguém tão admirável quanto o Bill Gates, então é interessante que ele vá ler esse livro. Nós que já estamos acostumados a ler, fazemos isso, nós somos muito influenciáveis, todo mundo aqui influencia todo mundo, então se vocês me recomendam livros, eu quero ler. Aí, por exemplo, tem um outro vídeo aqui que vocês vão ver, que é sobre livros de pessoas favoritos de pessoas que a gente gosta. Então, eu sou desse tipo de pessoa que vai atrás de saber sobre essas listas, porque é uma forma de a gente conhecer o outro também. Não só as músicas que ele ouve, não só a roupa que ele usa, mas o livro que ele lê também. Isso diz muito sobre as pessoas. Muitas vezes, quando eu vejo alguém lendo um livro que eu gosto, é quase como se o livro tivesse me recomendando aquela pessoa. Tipo, nossa, essa pessoa é legal, olha o livro que ela leu, sabe? Então, é mais um ponto aí de conexão com o mundo dos livros, que eu acho interessante. Da hora esse ponto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma característica aí que pode ser acrescentada nessa lista, não esquece de comentar pra mim. E se você tava tentando convencer alguém a virar um leitor, mas não tava sabendo como começar, encaminhe esse vídeo pra ele. Quem sabe a gente não se ajuda. Se você também quer ver algum outro tipo de vídeo aqui no canal, também eu aceito recomendações. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!